Para investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um comparativo de dois fiagros, o XPCA11 com o Vigia11. Qual deles é melhor para se investir? Qual deles passa uma maior segurança, uma maior tranquilidade? Será que o XPCA11 ele se desempenha melhor do que o Vigia11? É o que vamos conferir aqui no vídeo de hoje. E como de costume, no final do vídeo, vamos colocar aqui um ao lado do outro e fazer um comparativo dos seus indicadores. Dessa maneira saberemos qual deles está melhor para se investir. Lembrando, pessoal, que o vídeo ele não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Eu sempre faço os vídeos aqui de uma maneira resumida. Então, se algum desses ativos lhe interessar, procure se aprofundar, entender melhor, saber quais os riscos e as vantagens de se investir nele. Não saia investindo sem você conhecer as vantagens e os riscos de cada ativo, para que você no futuro não possa se arrepender. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Vamos começar aqui pelo XPCA11. É um fiagro da XP. Atualmente está sendo negociado a R$ 9,32. Nos últimos 12 meses, o seu preço oscilou entre os R$ 9,13, que foi a sua mínima, e os R$ 10, que foi a sua máxima. Então, podemos ver que se compararmos o seu preço atual, ele está aqui bem próximo da sua mínima dos últimos 12 meses. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está muito interessante, superior aqui a 16%. Como nós sabemos, fiagros, desde que eles começaram, têm pagado excelentes rendimentos aos seus cotistas. O XPCA11 não é diferente. E nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor aqui de R$ 1,50. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado apenas uma cota do XPCA11, em dividendos você teria recebido R$ 1,50. Porém, a sua rentabilidade nele com respeito à valorização estaria negativa, já que nos últimos 12 meses ele está com uma desvalorização aqui de 6%. Se descermos um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, o que podemos considerar como seu preço justo, é os R$ 9,49, mas como vimos lá em cima está sendo negociado a R$ 9,32, um pouco abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,98, lembrando para quem é iniciante, sempre que o P sobre VP de um ativo estiver acima de 1, quer dizer que ele está com ágio, custando mais caro, e se ele estiver abaixo de 1, quer dizer que ele está com deságio, custando mais barato. Sempre é aconselhável você comprar fundos de papel e fiagros que mexem com dívidas, pelo menos no seu preço justo. Se você conseguir comprar ele abaixo de 1, melhor ainda, já que ele estará sendo negociado com desconto. Mas eu não aconselho você comprar fiagros acima do seu P sobre VP, então não pague mais caro por um fiagro. Atualmente, o patrimônio dele é de R$ 431 milhões. Ele conta aqui com um pouco mais de 10 milhões em caixa, tem um pouco mais de 83 mil cotistas e uma liquidez média diária aqui de 1,8 milhões de reais. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado, correspondente ao mês de novembro, foi de 11 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento de 1,17%. Ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês. Então, nessa próxima quinta-feira, ele anunciará os seus rendimentos para o próximo mês de dezembro e ele paga aqui no 10º dia útil de cada mês, que nesse mês de novembro caiu no dia 16. Aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de distribuição de rendimentos, desde que esse fundo começou lá no início de 2022 para cá. Podemos ver que esse ano de 2023 ele tem pago menos dividendos do que no ano de 2022. Especialmente nesses últimos 2 meses de outubro e de setembro, provavelmente o fundo aí já começou a sentir o efeito na queda da Selic. Aqui no seu relatório gerencial vamos entender um pouquinho melhor como é que esse fiagro ele funciona. Esse relatório gerencial que é do mês de setembro, ainda não tem do mês de outubro. Primeiramente aqui fala qual é o objetivo desse fundo. Ele menciona aqui que o objetivo é investir em ativos financeiros com lastro do agronegócio, tais como CRA, LCA, cotas de outros fiagros e FITICs do setor agro. Ele é um fundo que teve início lá no dia 4/11 de 2021. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que sua gestão é feita pela XP Vista. Ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano e cobra uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder 100% do CDI no período. Aqui podemos ver o seu demonstrativo de resultados, tirando como referência aqui o seu regime caixa. Podemos ver que ele teve uma receita aqui com seus CRAs de 6,1 milhões de reais e também teve uma receita aqui de LCA e da renda fixa de 217 mil reais. Ele também teve despesas que somaram o valor de 418 mil reais, então no final ele teve aqui um resultado líquido de 5,9 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos
o valor aqui de 5 milhões. Então podemos ver que no seu resultado líquido de regime caixa, ele gerou uma receita bem maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Aqui, pessoal, podemos ver o portfólio do XPCA11. Então, de que maneiras que atualmente ele investe? Podemos ver que seu principal investimento está no CRAs, que atualmente corresponde a 84,5% de todo o seu patrimônio, está investido nesse tipo de ativo. Ele também investe aqui em cotas de FITICs e cotas de FIAGROS, que corresponde a 7,4% do seu patrimônio. E o restante, 4,7%, está em caixa disponível para futuros investimentos. Aqui nós podemos ver os seus ativos por setores. No caso, qual o setor de atuação dos seus devedores? Podemos ver que ele tem aqui exposição a produtores de grãos, que atualmente corresponde aqui a 30,6%. Ele também tem uma boa posição em usinas de álcool e etanol. Então, esses são os setores que atualmente ele está exposto. Devemos prestar atenção aqui com respeito à sua exposição atualmente aos produtores de grãos, especialmente por causa dessa seca, que está aqui acontecendo no país. Muita chuva lá no sul e muita seca aqui para cima, aqui no centro-oeste e no Nordeste. Então tem que tomar cuidado com isso, porque pode vir aí prejuízo para o agronegócio. E pode ser que por causa desse prejuízo, muitos produtores rurais aí tenham dificuldades em continuar honrando com o compromisso de pagar essas dívidas que eles têm com alguns fiagros. Então tem que se prestar atenção com respeito a isso. Aqui nós podemos ver a sua distribuição geográfica, então a regiões de atuação dos seus devedores. Se destaca aqui o Centro-Oeste, que tem atualmente as maiores posições. E é exatamente lá que tem acontecido muita seca. Por isso que eu falo que é algo a se levar em consideração. Mais embaixo aqui, pessoal, nós podemos ver os indexadores dos seus ativos CRAs. Então podemos ver que seus CRAs, na sua grande maioria, estão indexados ao índice CDI, aproximadamente aqui 90,8% dos seus CRAs, e o restante, 9,2%, está indexado ao índice IPCA. Então podemos ver que ele tem assim uma dependência direta da taxa Selic, já que o CDI ele segue a taxa Selic. Se a Selic ela continuar caindo, a receita do XPCA11 também vai continuar caindo, consequentemente os dividendos também vão diminuir. E aqui nós podemos ver que os seus CRAs que estão indexados ao índice CDI tem uma taxa média aqui de 4,84%, e os que estão indexados ao índice IPCA tem uma taxa aqui de 8,77%. Então são taxas consideradas moderadas, não são aquelas taxas consideradas seguras de CDI mais 3, 3,5%, porém também não são consideradas de ativos arriscados, como CDI mais 5,5%, mais 5%. Então fica ali naquela moderação. E aqui no final vocês podem ver todos os CRAs que atualmente o XPCA11 ele tem. Então ele vai falar aqui quem é o devedor desse ativo. Então se você se interessar pelo fundo, você pode pesquisar aqui sobre cada um dos seus devedores, saber como é que está a situação desse devedor, se ele está passando por alguma situação difícil, situação financeira difícil, o que poderia ocasionar no futuro um calote desse devedor para com o fiagro. Então é sempre bom assim vocês estar analisando aqui quem são os devedores de cada fundo imobiliário ou fiagro que você se interessa em investir. E um ponto interessante aqui também é com respeito ao seu PL, no caso o patrimônio líquido do XPCA11 investido em cada um desses ativos. Então podemos ver aqui que ele tem uma exposição superior a 5% nesses três primeiros ativos aqui, com um PL de aproximadamente 7%. Como eu já mencionei em outras ocasiões, o ideal é ter pelo menos 5% de PL investido em cada um. Então esses três aqui ele passa um pouquinho, porém todo o restante está aqui abaixo de 5%. Vamos analisar agora, pessoal, o Fiagro Vigia 11. Nesses últimos dias caiu bastante a sua cotação, saiu lá dos R$ 9,40 e agora está sendo negociada aqui a R$ 8,72. Podemos ver que nos últimos 12 meses o seu preço oscilou entre os R$ 8,61, que foi a sua mínima, e os R$ 10,07, que foi a sua máxima. Seu dividend yield está de 18,31%, então uma alta rentabilidade, e nos últimos 12 meses por cada cota já pagou o valor aqui de R$ 1,60. Porém, podemos ver que ele está com uma desvalorização nos últimos 12 meses de 12,5%. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota é os R$ 9,68, mas como vimos lá em cima, está sendo negociado atualmente a R$ 8,72. Então ele está bem abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,90, então o Vigia 11 no momento está com desconto de 10%. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de R$ 836 milhões de reais, conta com caixa bastante interessante de R$ 104 milhões de reais, então ele tem aí um valor considerável para que ele possa fazer assim bons investimentos.
espera que a gestora ela realmente consiga fazer bons investimentos com esse caixa que ele tem atualmente. Ele conta aqui com 160 mil cotistas, atualmente é o Fiagro com o maior número de cotistas, tem uma liquidez média diária muito boa, superior a 3,6 milhões de reais, e seu último rendimento anunciado foi aqui de 10 centavos por cada cota. Isso correspondeu ao rendimento de 1,07%. Ele anunciou aqui no dia 13 e fez o pagamento no dia 21. Ele sempre anuncia no 9º dia útil de cada mês. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de distribuição de rendimentos. Então, assim como o XPCA11, podemos ver que nesse ano de 2023 ele tem pagado rendimentos menores do que no ano de 2022. Essa queda aqui na sua distribuição de rendimentos é ocasionada por dois fatores. Primeiramente, o calote que ele sofreu da cooperativa Languiru e também a queda na taxa Selic, que já está afetando a receita do fundo. Aqui no seu relatório gerencial vamos considerar alguns pontos sobre ele. Primeiramente, o objetivo do fundo é sempre investir em CRAs. Então, atualmente, o Vigia 11 ele só investe dessa maneira, somente em CRAs. Ele tem aqui uma taxa de administração e gestão que atualmente corresponde a 1,15% ao ano. Ele cobra aqui também uma taxa de performance que corresponde a 10% sobre o que excedeu o CDI. Descendo mais um pouquinho aqui, só corrigindo, pessoal, ele sempre anuncia que seus rendimentos, a sua divulgação de rendimentos é no 8º dia útil de cada mês. Então, se você quiser receber rendimentos do Vigia 11, você tem que estar posicionado nele no 8º dia útil de cada mês. E no 13º dia útil de cada mês, ele realiza assim seu pagamento. A sua gestão aqui é feita pela Valora Gestão de Investimentos. Com respeito ao seu demonstrativo de resultados, podemos ver que ele teve aqui uma receita líquida no mês de outubro de 10,2 milhões de reais e ele distribuiu o valor de 8,6 milhões de reais. Então podemos ver que ele gerou uma receita bem maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Aqui embaixo nós podemos ver todos os CRAs que atualmente o Vigia 11 ele tem. Então vocês podem ver aqui quem é o seu devedor. E um ponto negativo sobre o Vigia 11 é com respeito à sua concentração. Quem já assiste meus vídeos sabe que eu sempre critico a concentração que atualmente o Vigia 11 tem em apenas alguns devedores. E aqui vocês podem ver que ele tem concentração muito alta a esses três primeiros devedores. Ele tem aqui um PL de 9%, o outro também de 9%. Esse outro aqui, a Fiagro, que são 4 CRAs, ele tem aproximadamente aqui 28% e 29% do seu PL em apenas um devedor. E tem também a Languiru, que é a cooperativa que está em situação de calote, que atualmente ele tem 3 CRAs, que se somados vai dar o valor de aproximadamente um PL de 10% a 11%. Então, um dos principais pontos negativos do Vigia 11 é com respeito à sua concentração em apenas alguns devedores. Aqui podemos ver como é que o Vigia 11 atualmente ele investe. Como eu havia mencionado lá no início do relatório gerencial, ele só investe em CRAs, que atualmente corresponde a 92,56% de todo o seu patrimônio, e o restante, 7,4%, está disponível em caixa. Esses CRAs do Vigia 11, 100% deles estão indexados ao índice CDI, então a sua rentabilidade depende diretamente da taxa Selic. Se a taxa Selic ela continuar caindo, a receita do Vigia 11 ela vai continuar caindo também, e consequentemente os seus dividendos também vão cair no decorrer do tempo. Se pegarmos os seus CRAs, atualmente ele está aqui com uma taxa de CDI mais 5,8%. Então nós podemos ver que é uma taxa maior do que o do XPCA11, que era CDI mais 4,8%. Então podemos ver que os ativos CRAs do Vigia 11 são considerados mais arriscados do que o do XPCA11, levando em consideração aqui a sua taxa fixa. Porém, tem outros critérios também que temos que levar em consideração. Aqui também nós podemos ver a sua alocação por segmento, no caso, o setor de atuação, seus devedores. Podemos ver que ele tem aqui exposição alta de 50% a distribuidoras, ele tem aqui 43% a cooperativas. Então, com respeito a segmento, o Vigia 11 também ele é concentrado nesses dois setores, de distribuidora e de cooperativa. E aqui nós também podemos ver a sua exposição geográfica. Atualmente ele está aqui presente em 13 estados do Brasil. Agora, colocando um ao lado do outro, pessoal, vamos ver qual deles tem apresentado melhores números. Com respeito à cotação, podemos ver que o Vigia 11 ele está com um preço mais acessível. Lembrando que ele está com esse preço mais acessível por causa da queda na cotação que ocorreu essa semana. Com respeito ao dividend yield, podemos ver que o Vigia também ele está com dividend yield maior, porém também devemos levar em consideração que isso aqui pode ter impactado com dividend yield maior por causa da queda na sua cotação. Com respeito ao P sobre VP, o Vigia 11 está com desconto maior,
atualmente com 10% de desconto, sendo que o XPCA11 ele está com 2% de desconto. Em questão de liquidez, o Vigia 11 destaca com uma destaca com uma liquidez muito maior do que o XPCA11. Em questão de patrimônio também, praticamente o dobro do valor. Em questão de caixa, o Vigia 11 também se destaca com caixa muito superior ao do XPCA11. Em questão de cotistas também tem um número bem maior do que o XPCA11. Em questão de gestora, pelo menos na minha opinião, nenhuma delas se destaca como melhor do que a outra, está ali no mesmo patamar de medianas. Em questão de taxa de administração, a XPCA11 se destaca cobrando uma taxa menor. E em questão de taxa de performance, os dois cobram aqui 10% sobre o que exceder o índice CDI. Então, pessoal, na opinião de vocês, qual deles tem se desempenhado melhor, apresentando assim melhores oportunidades de investimento? Na minha opinião aqui, o Vigia 11 ele tem melhores números, né? Uma maior liquidez, maior patrimônio, tem um caixa aí bastante interessante, um bom número de cotistas, está sendo negociado com desconto interessante. Porém, ele é um ativo bem mais arriscado do que o XPCA11. Então, se você está procurando aí um fiagro que lhe traz um pouco mais de tranquilidade, o XPCA11 destaca por essa qualidade, que é um fundo um pouco mais tranquilo do que o Vigia 11. Porém, se compararmos aqui os seus indicadores e números, podemos ver que o Vigia 11 ele está mais interessante. Mas, como eu falei, tem que levar em consideração também o risco de cada um dos ativos. O Vigia 11 ele é um fundo arriscado pela sua concentração e também pela sua alta rentabilidade. Além da sua concentração em apenas alguns devedores, tem a concentração também setorial, o que aumenta assim também os riscos. Então cabe a você aí colocar na balança se vale a pena ou não investir em algum deles. Em qual deles vale investir? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se gostou aí, deixe seu like e deixe aí nos comentários qual a sua opinião, qual deles é melhor, XPCA11 ou Vigia 11. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again.